CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran, Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E nota 10. O colégio que eu quero. Vamos conversar agora com o vereador Pape do Solidariedade. Pape estudou gestão pública e já foi gestor do trabalho na Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul, a FUNTRAB. Foi eleito pelo Solidariedade com 4.152 votos em 2017 para o seu primeiro mandato e foi convidado para assumir a função de terceiro secretário da mesa diretora do Legislativo. Agora reeleito com 3.078 votos e segundo secretário na Casa de Leis de Campo Grande, segue como presidente estadual do Partido Solidariedade desde agosto de 2019. Vereador, bom dia, obrigada por atender a CBN e falar com os nossos ouvintes. Bom dia, Ingrid, é um prazer falar contigo e meu abraço a todos os campograndenses e todos os ouvintes da Rádio CBN. Bom, vereador, a gente começa a falar sobre o tema que é o tema central nesse momento, que é a questão da vacinação contra a Covid-19. A gente gostaria de saber do senhor como o senhor acredita que a Câmara pode atuar para ajudar nesse momento, caso tenha um apagão, uma falta de vacinas contra a Covid-19 aqui em Campo Grande. Bom, primeiro a gente precisa entender que a vacinação ela segue um rito, né, do Ministério da Saúde, que é o Plano Nacional de Imunização. Então, tanto o Estado quanto o município, eles estão submissos a esse plano, né? Então, como eu estava dizendo, nós estamos submissos ao Plano Nacional de Imunização. Então, todas essas regras de como funciona a vacinação, distribuição, quantidade, ela está toda já, né, prevista nesse Plano Nacional de Imunização. O município aqui de Campo Grande, através da CESAL, também realizou um plano de execução, né, para a vacinação em Campo Grande. Inclusive, na sexta-feira foi apresentado a todos os vereadores esse plano, né, junto com o secretário Zé Mauro. E a Câmara tem participado ativamente na parte da logística, auxiliando a CESAL na distribuição dessas vacinas, né? Carregando elas. A Câmara disponibilizou carros, motoristas e combustível para auxiliar a CESAL nessa distribuição, né? Na parte da logística da vacinação. Mas, de modo geral, Ingrid, eu imagino que, como os municípios e o próprio Estado está fazendo a parte de execução, eles vão ficar responsáveis realmente para distribuir essas vacinas. Então, o município e o governo do Estado, eles precisam ter celeridade, né, para conseguir mandar essas vacinas em cada município e cada município fazer chegar em cada unidade aonde vão ser vacinados as primeiras pessoas relacionadas pelo PNI. E, vereador, já que a gente falou sobre a questão da vacinação, também falar agora sobre a pandemia, porque a gente perguntou para os outros vereadores também qual foi a avaliação deles em relação à atuação da Prefeitura aqui em Campo Grande para conter essa pandemia da Covid-19, se possível tentar controlar o máximo possível a questão da contaminação aqui em Campo Grande. E a gente gostaria de saber do senhor qual a sua avaliação, já que o senhor também já estudou gestão pública, então, mesmo sendo algo totalmente novo, como que o senhor encara a atuação da Prefeitura aqui em Campo Grande? Eu sempre vejo que cada gestão ela tem erros e acertos. É natural isso. Geralmente, quando você tem um problema da magnitude que foi essa pandemia, inevitável você cometer os erros. E a Prefeitura, na minha avaliação, ela precipitou algumas ações no início da pandemia, radicalizando alguns pontos, e depois ela foi surpreendida com um momento mais grave da pandemia, onde ela já tinha gastado as fichas mais fortes de isolamento social, de lockdown, que aconteceram em Campo Grande. Então, para mim, eu observo como principal erro essa falta de sensibilidade da Prefeitura em analisar os tempos.
Essa foi uma das coisas mais graves que aconteceram. E num segundo momento, depois que você teve uma insatisfação popular por ter ficado fechado na hora errada, a prefeitura fechou o diálogo com alguns setores, e foi outro erro muito grave, porque um erro grave porque você deixou de dialogar com alguns setores. Então, teve momentos em Campo Grande no ano passado em que alguns setores estavam abertos, funcionando, e outros setores estavam fechados. E ninguém entendia o porquê. Por exemplo, água de coco na Afonso Pena não podia ter, nem o açaí na Afonso Pena, mas o shopping e as suas lojas estavam abertas. Então, o Mercadão e o Camelódromo estava fechado, mas feiras nos bairros não estava podendo ter. Então, alguns equívocos aconteceram, mas que eu imagino que é por conta desse alvoroço que foi criado em relação à pandemia, né? Então, em alguns momentos, eu imagino que a gestão falhou nesse sentido, por conta de não abrir um diálogo mais saudável com os segmentos. Mas, de modo geral, Campo Grande ficou muito distante da realidade de outros municípios, de outras capitais. Né? A gente teve um controle orçamentário aqui muito interessante, tanto do governo do estado quanto da prefeitura, e isso a gente tem que elogiar o município, porque soube lidar com o dinheiro público. Nós não tivemos aqui uma quebra do município em relação à questão orçamentária, não estouramos o orçamento em Campo Grande, apesar de dias de dificuldade que a prefeitura passou, mas se você comparar outras capitais do Brasil, a gente teve gestores passando por muitos problemas financeiros, e agora, né, no ano seguinte, a pandemia também. E para finalizar a respeito desse assunto, eu imagino que a gente tem que ter um pacto aqui em Campo Grande com todos os setores, um diálogo bem profundo e aberto, para a gente começar a falar de retomada da economia em Campo Grande. E passando esse momento da vacinação para criar uma estabilidade, imunização da população, não pode se falar de outra coisa a não ser de retomada do emprego, retomada das atividades econômicas em Campo Grande. Bom, vereador, agora falando sobre a sua atuação, quais pautas o senhor pretende levar para a Câmara neste mandato? Bom, eu trabalhei muito forte no último mandato, a questão da defesa do consumidor. Fui um militante aqui na questão da taxa de iluminação pública, que é a COSIP, né, a contribuição para custeio da iluminação pública, onde fizemos um grande trabalho aqui apresentando um relatório nesta casa de algumas questões que precisam ser alteradas dentro da cobrança da taxa de iluminação pública. Haja vista que ela é uma cobrança altíssima em Campo Grande, que consome um recurso de empresários, de indústria e também do consumidor final, e a gente trabalha para que essa cobrança seja feita de uma forma diferente, e precisamos fazer a atualização dessa lei da taxa de iluminação pública. Essa é uma das principais bandeiras que eu tenho como objetivo e pretendo alcançar nesse segundo mandato, quando a gente revisar a lei que instituiu a COSIP. Em outros planos, né, sou cristão, então a gente trabalha muito forte a defesa dos valores. Hoje existe um debate posto na sociedade, né, desse pensamento progressista versus pensamento conservador, e eu estou militando dentro desse lado conservador de Campo Grande, e a gente precisa debater dentro da forma mais saudável possível os princípios, os valores. Isso é algo que a gente traz uma tônica muito forte no meu mandato, né? Também faço uma parte da parte da pessoa com deficiência, que é algo que eu gosto muito de militar, com a questão do autismo, né? Sou um vereador que realizei várias ações em relação a isso, e também leis importantes, né? Como a lei de acesso prioritário à fila de atendimento à pessoa com autismo, e obrigou os estabelecimentos a colocar o símbolo do autismo nessas placas de prioridade. Essa é uma das nossas bandeiras também. E, no geral, a gente contribui com o Campo Grande, com as votações aqui, da melhor maneira possível. Trabalhando sempre com coerência, né, e votando em favor da população de Campo Grande. E agora falando sobre o partido do senhor, o senhor é presidente estadual do Solidariedade.
Já se pensa no ano de 2022 ou ainda é cedo para se pensar nas eleições de 2022? Olha, eu penso que bons políticos, eles fazem uma eleição pensando na outra. E quem deixa para pensar lá na frente acaba ficando para trás. É evidente que a gente trabalha os planejamentos. E para cada momento você tem uma ação específica. Então não adianta também você adiantar processos. Nós estamos trabalhando internamente aqueles que foram eleitos pelo Solidariedade no interior do Estado e consultando os nossos companheiros e companheiras para saber quem deles tem interesse de sair candidato em 2022. O partido hoje já conta com 2 deputados estaduais eleitos, que é o deputado Herculano Borges e o deputado Lucas de Lima. Então ambos também já estão trabalhando no interior do Estado e também na capital, para a gente montar essas chapas, né, tanto de estadual quanto de federal. A princípio o partido está pensando apenas nessas 2 chapas, mas de repente, como o Partido Solidariedade já teve uma candidatura majoritária em Campo Grande, nós também estamos abertos a construir uma candidatura majoritária para governo do Estado, se assim a direção do partido, dentro das nossas conversas aqui da diretoria, entendermos dessa forma. Vereador, a gente quer agradecer a sua disponibilidade por falar com a CBN e também com os nossos ouvintes. Eu que agradeço, Ingrid, quero deixar um abraço a todos os amigos da CBN e aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, que Deus abençoe, que tenhamos uma semana aí plena e abençoada e que o mais rápido possível o Brasil possa vencer essa grave crise, essa pandemia, né, seja com a vacinação ou com a passagem realmente desse vírus pela nossa terra, e que a gente possa viver dias melhores e também que Deus abençoe Campo Grande nessa retomada desse momento tão difícil que nós passamos. Muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran, Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E nota 10. O colégio que eu quero.